Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Estou eu aqui de volta. Depois que eu fiz o vídeo da colonização do outro, da catequização do outro, o que aconteceu comigo? Eu tive outras reflexões sobre o primeiro vídeo, sobre esse vídeo, né, do que eu venho falando aqui. Eu vou até colocar ele aqui para vocês que queiram começar a entender qual é a minha lógica, quais são os meus argumentos, o que eu penso, como é que eu vejo o mundo. Eu não tenho discriminação, eu não tenho preconceito. O que eu quero é pensamento crítico, tá? O que é o pensamento crítico? É você questionar o mundo que você existe. É só isso, é bem simples, tá? Pensamento crítico é você pensar sobre o mundo ao seu redor. E quando você tem pensamento crítico, você começa a questionar todas as verdades aí que existem no planeta. É só isso, pensamento crítico. Quais as verdades que existem? Então, claro que a gente tem que entender que as verdades de cada um tem um processo de limitação. A interpretação do mundo de cada um vai ser diferente. Então, a complexidade vai ser diferente no mundo. Então, a gente tem que conviver com a complexidade do mundo, mas também com o pensamento crítico. Então, a gente vai unindo conceitos, tá? Eu não quero ser reducionista, eu não quero ser generalista, eu quero só que vocês pensem junto comigo com relação ao que acontece com vocês e o que acontece no mundo. E veja se isso tem lógica para você, se você tem interesse em pensar sobre isso. Porque tem gente que não reflete sobre o mundo. Essas questões, para eles, não são relevantes. Então tá tudo bem, tá tudo ótimo. Não tem relevância para você, a gente segue junto, a gente segue na evolução, a gente segue se encontrando aí pelos caminhos da vida, tá? Eu quero falar hoje de uma coisa muito importante no processo da existência humana, no seu processo humano. Você está na Terra, você está vivendo na Terra, você veio para cá, para esse planeta. Eu não sei quem é você, você está me conhecendo agora, mas existe uma coisa muito importante que muita gente passa sem se perguntar, sem... Que uma época eu li um artigo científico, há uns anos atrás, que isso foi feito nos Estados Unidos, que a população de lá, eles pegaram a população dos Estados Unidos, eu não vou lembrar quantas eram pessoas, mas eram várias pessoas, era um levantamento de dados, tá? Levantamento de dados. Quantas pessoas, o que elas diziam, né, qual era o estilo de vida. Era psicologia. E lá dizia que muitas pessoas não querem, não tá nem aí para autopesquisa, para autoconhecimento. Elas nunca pensaram sobre isso. Olha só, autoconhecimento, uma coisa tão antiga, tão filosófica, tão básica na existência humana, que isso é básico. Básico do básico. É o ABC da existência. Então, quando você começa a se alfabetizar, vamos pensar assim, você tem que saber, e não importa a idade da sua alfabetização. Você pode se alfabetizar aos 18, você pode se alfabetizar aos 20, aos 30, aos 40, 60, 70. Se você tem 70 anos e você quer se alfabetizar no autoconhecimento, a professora Letícia está aqui para te ajudar. Não importa a sua idade, tá? Não importa se também você tem 15 anos, 12 anos, porque eu tenho muitos alunos nessa idade, né? Na idade da adolescência, na idade adulta, na 30 anos, 40. Então eu estou falando para você, consciência, não importa a sua idade, homem, mulher, não importa, tá? Nós vamos ser amigos. Eu sou sua amiga, você é meu amigo, e eu quero muito te ajudar. E por que eu quero te ajudar? Porque eu aprendi a me ajudar. Eu aprendi.
no tapa, vamos dizer assim, aos troncos e barrancos, a me ajudar. Porque tem um processo da gente que é o seguinte, que a gente quer ajudar os outros, né? Eu conheço pessoas assim, eu também tenho esse processo de querer ajudar, eu tenho um processo de querer salvar os gatos, enfim, eu tenho um processo, mas eu não entrei ainda numa patologia de querer salvar o mundo, porque eu sei que eu não vou conseguir. Se eu conseguir me salvar neste mundo, tá ótimo. Se eu me salvar, que é o que eu falo, se eu mudar um traço meu que eu acho negativo, tá ótimo. A minha existência, eu tô com 54 anos. E eu ainda vejo que falta muita estrada para eu fazer as minhas mudanças interior. Entende? Mudança aqui dentro. O eu, você, eu, a consciência. Tá? Nós estamos aqui num processo de evolução. E a primeira lição do processo de evolução é um processo do autoconhecimento. Não adianta você fugir disso. Não adiantou eu fugir disso. Sabe aquelas pessoas, quando a gente começa a falar sobre isso, esse papo tá chato. Ok, para essas pessoas a gente tem que respeitar. Autoconhecimento não significa nada para elas, porque elas estão muito preocupadas com outros problemas do mundo, gente. O mundo tem muito problema. Tem gente que nunca pensou para pensar na própria vida, então a gente tem que respeitar. Mas se você, como eu e muita gente no planeta, pensa que aqui é uma experiência ótima, né? Um momento, uma época, um momento histórico ótimo. Você nasceu nesse planeta. Isso já é maravilhoso, gente. A gente está vivo, vivo. Isso é maravilhoso. Isso é fantástico, a gente se encontrando. Quando eu encontro os meus amigos, quando eu reencontro amigos de vidas passadas. Ontem eu tive um reencontro com uma amiga minha de vidas passadas, só que ela tem 18 anos, eu tenho 54. Mas nós sabemos que nós somos amigas, porque nós nos reconhecemos, entende? A gente se reconhece. A gente gosta daquela pessoa, a gente gosta do jeito dela, como ela é, o que ela faz. A gente está se reconhecendo aqui. Isso aqui é uma oportunidade de reconhecimento. Eu estou me reconhecendo, você está se reconhecendo, e nós todos estamos nos reconhecendo. E nesse processo de nos reconhecermos, da gente chegar nessa pergunta: quem eu sou? Para onde eu vou? Quem eu sou, para onde eu vou. Isso é muito importante. Isso é uma pergunta muito importante. A pergunta mais importante do planeta cósmico, sei lá, do planeta cósmico não, a pergunta mais importante do universo é essa: quem eu sou? Quem é você? Você sabe? Você se conhece? Eu estou me conhecendo. Eu estou aprendendo a enxergar quem eu sou, mas quem eu sou de verdade. Sem máscara, sem mentiras, sem meia boca, sem auto-engano. É duro. A gente não pode se enganar. A gente pode até enganar os outros, mas se enganar, aí você atrasa o seu processo. O auto-engano atrasa o seu processo de evolução. Entende como isso é muito importante, muito profundo, muito complexo? Mas eu não vou deixar a coisa complexa aqui. Eu vou explicar algumas coisas para vocês que são importantes no processo de autoconhecimento. Então, a gente já entendeu aqui que a coisa, vamos dizer que essa seja a pergunta mais importante do universo, gente. O universo é muito grande. A gente sabe aqui do nosso sistema solar. A gente não sabe nada. As galáxias, mas eu estou falando do universo. De todo o universo.
A pergunta mais importante é essa: quem eu sou? E depois a gente faz a segunda pergunta: para onde vou? O que eu vim fazer aqui, né? Mas vamos começar com essa pergunta: quem eu sou? Quem é você? Eu sou Letícia Cordeiro, nasci em Manaus, tenho 54 anos, tenho uma identidade. Meu nome é Letícia Maria Cordeiro. Não gostava do meu nome, Maria, e nem Cordeiro, nunca gostei, já quis trocar, mas hoje eu já estou mais madura, eu aceito Letícia Maria Cordeiro, porque Maria, ok, antes eu achava que eu era uma empregada doméstica, não gostava. Mãe, não gostei desse nome. Aí ela me explicou por quê. E depois Cordeiro, que eu não sou nada submissa, mas eu tenho que aceitar o meu nome. E quando eu fiquei mais velho, eu falei, tá bom, mas eu poderia, meu nome artístico, por exemplo, poderia ser Letícia Lobo, combina mais comigo. Letícia Falcão, Letícia Leão, Cordeiro combina, mas aí a gente tem sempre a questão da família. Tá bom, eu vim para cá, né? Eu vim para cá, tô aqui. Meu nome é Letícia Cordeiro, Letícia Maria Cordeiro. Vamos lá. Então, o que a gente tem que pensar? Que a sociedade que a gente vive, o mundo que a gente vive, ele é repleto de ilusões, fantasias, historinhas. Ele é repleto disso. Contaram uma história para você e você acreditou, vamos dizer assim, a história das religiões. Cada religião tem uma história. Você já pensou sobre isso? Tem uma história. Então, eles contam uma história da religião deles, certo? E algumas histórias que são contadas para gente, elas são falsas, mas não que... Elas são falsas porque são histórias, e a história a gente pode inventar. A gente pode inventar histórias. Eu conto história, eu gosto de história, e eu posso inventar a minha história, né? Mas aí eu quero que você tenha uma barreira contra essas histórias, contra o que te dizem, o teu ambiente. Eu quero que você crie uma barreira. Que você, tipo, se blinda, sabe? Fique blindado. Você só vai conseguir isso com autoconhecimento. Você vai se blindar dos outros, da sociedade, da sua família, dos seus amigos. O psicólogo, ele não pode saber, ele vai te ajudar, o psicólogo, mas o psicólogo, a sua mãe, o seu pai, o seu irmão, as pessoas, elas não podem te conhecer mais que você. Isso não pode. As outras pessoas podem até criticar a gente, gostar da gente, dizer que somos amigos e tudo, mas elas não podem conhecer você mais do que você, certo? Elas não podem, elas não têm. Se você quiser dar esse direito para elas, ok. Se você é submisso, se você é leso, se você é um trouxa, sei lá, se você é um otário, entende? Não, nós não somos otários. Nós não somos trouxas, nós não somos lesos. Nós somos homo sapiens pensantes. Então, a primeira coisa é o autoconhecimento. Por que eu fiquei pensando nisso depois do vídeo que eu fiz, do primeiro, né? Porque querem te controlar? Porque justamente esses dias eu estava escutando uma música e eu me emocionei. Eu me emocionei com a música, com a vida. E a música falava, eu não lembro o nome da música agora em inglês, mas eu vou pesquisar e eu vou cortar esse vídeo, eu vou pesquisar e eu vou saber o nome da música, ou aqui ou no final do vídeo. O que acontece? Essa música me emocionou, porque ela falava de recomeço. Ela falava de deixar as coisas para trás, que era o que eu falei no vídeo do arrependimento e tudo, e recomeçar. E a música motivava, entende? É uma cantora linda, a música. Vocês conhecem, eu não estou lembrada agora. E essa música, gente, essa música é isso. Recomeçar. Só que você não pode recomeçar se você não traz um sentido para a sua vida. Eu não sei quem é você está me conhecendo agora, mas percebe que o recomeço, recomeçar,
é maravilhoso, renascer é maravilhoso. Você se ressignificar é maravilhoso. Você se reconstruir é maravilhoso. Então a vida é maravilhosa. A vida é especial demais para a gente deixar essa vida sem levar daqui nada, aprendizado, as experiências. A gente tem que entender o mundo, não adianta. E muitas vezes nós entendemos esse mundo através do sofrimento. Muitas pessoas sofrem no mundo. Eu sofro, você sofre. Você passa por mazelas e eu sei que a sua vida não é fácil, porque a minha não é. A minha vida não é fácil. Eu queria que fosse, eu sou preguiçosa, mas a minha vida não é fácil. E eu já refleti sobre isso. A minha vida não pode ser fácil, porque eu sou preguiçosa. Olha só o paradoxo. A minha vida, se for muito fácil, eu me acomodo, porque o cérebro é assim. O Homo sapiens evoluiu assim. Economia de energia. Entende? Nós temos um processo de economizar energia, porque o cérebro é o órgão que mais gasta energia no nosso corpo. É o cérebro. Então ele cria mecanismo da gente se acomodar, da gente ficar de boa, de tipo, eu não vou fazer nada. E isso é super normal. Se você não tem isso, você não é um ser humano, você não é um Homo sapiens. Você não evolui aqui no planeta Terra. Se você não tiver preguiça, você não evoluiu aqui. Então a preguiça é real. Mas aí a gente tem que evoluir aqui. E evoluir aqui dá trabalho, dá um trabalho. Mas se você quiser evoluir na ignorância, que é uma frase do professor Valdo Vieira, tente evoluir. Se você acha, a frase dele é assim: se você acha que evoluir dá trabalho, tente evoluir na ignorância. Tente evoluir na ignorância. Vai dar mais trabalho ainda. Vai demorar mais. O seu processo vai demorar muito mais. Entende? Então tá, motivação e autoconhecimento. Aqui é o ponto. Você pode se motivar. Você pode se motivar. Você não precisa de um pastor. Você não precisa de um coach. Você não precisa nem de mim para se motivar. Eu só estou te dando uma dica aqui. Entende? Porque você tem autoconhecimento. A pessoa que tem autoconhecimento, ela sabe dos traços negativos dela. Ela sabe dos traços positivos dela. E ela sabe dos traços que falta nela. É simples. Eu estou te dando aqui uma dica milionária. Mas é milionária mesmo. Para você não esquecer isso. É uma dica bilionária. Trilionária. Vamos exagerar mesmo, porque é trilhões. Quem é você? Sou uma pessoa de trilhões de dólares, de euros. Tá? Vamos botar dólar e euro. Trilhões de dólares e euros. Eu sou uma pessoa de trilhões de dólares e de euros na Terra. Porque eu vou te dar essa dica aqui, que ela vale trilhões. Coisa mais importante da sua vida é o seu autoconhecimento. A coisa mais básica da sua vida vai ser você saber o seu traço força, as suas habilidades, o que você tem de melhor. Tá? O que você tem de melhor na sua vida. De repente você é uma pessoa que é generosa, que é engraçada, que ajuda as pessoas, que é fraterna, é amorosa, é preocupada com o seu filho, é preocupada com a sua filha, é preocupada com seus amigos, é preocupada com a sua comunidade. Você é uma pessoa maravilhosa, tá? Aqui, a sua habilidade é você aqui, ó, o seu traço força. Você é uma pessoa maravilhosa. Podem até te falar, você é feia. Não. Eu me acho bonita mais do que eu sou. E como é que eu vejo isso? Porque às vezes eu olho no espelho e falo assim, gente, eu tô muito feia. Mas eu sempre tô me achando bonita. Entendeu? Então, o que eu quero dizer com isso? Eu posso até ser feia, mas eu me acho bonita. Aí, às vezes, quando eu estou feia no espelho,
eu falo assim, cara, eu sou feia pra caramba, mas, cara, eu me acho bonita. Mas quando eu me acho bonita é quando eu me sinto bonita. Entende? Eu me sinto bonita, eu me sinto uma pessoa bonita. É um pouco narcisista. Ah, ela se acha. É, eu me acho às vezes. E eu falo, eu nem sou tão bonita, eu fico me achando, sabe? Me olho no espelho assim. Ai, Letícia, você é linda. Eu nem sou. E aí, o que que acontece com isso? Isso daí é uma dica, tá, gente? Eu me acho bonita mais do que eu sou. Me acho. Ou seja, a minha autoestima é melhor do que a minha realidade do meu corpo. Entendeu? Minha autoestima, gente, eu me acho bonita. Isso daí é. Eu me amo. Eu me amo. Eu me amo. Porque você se amar, quando você se ama, nem importa muito a beleza que você tem ou não. Porque você se ama. E a gente, quando se ama, é uma coisa muito profunda, muito interior. Muito de você ficar muito tempo com você e tá tudo bem, e seus amigos não te ligam, não te chamam para sair, e você gosta de ficar com você, você se cuida, você se curte, você, tipo, a sua companhia é muito agradável, entende? Então, eu me acho bonito porque a minha companhia comigo mesmo é agradável. Eu fico muito tempo sozinha, eu gosto de ficar muito tempo sozinha, entende? E para você encontrar o autoconhecimento, você tem que ficar um pouco sozinho, sozinha, sozinho, né? É importante porque você tem que se conhecer. Não é sua mãe, o seu pai, o seu marido, o seu tio, o seu filho, o seu chefe, os seus colegas de trabalho que tem que te conhecer. É você. E para você se conhecer, você tem que ficar um pouco sozinho. Você tem que fazer uma coisa chamada autopesquisa. 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 E a autopesquisa, ela começa com isso. Eu tenho traços, forças, eu tenho traços fracos. Quais são os seus traços fracos? Você tem que saber. Eu sei os meus. Você sabe os seus? Meu traço fraco. Eu tenho compulsão por comida. E eu assumi isso. Depois que eu assumi isso, falei, cara, eu posso tratar disso. Por quê? Eu tô ansiosa, eu como. Eu tô triste, eu como. Eu tô angustiada, eu como. Falei, cara, isso é uma doença. Tudo eu resolvo na comida. Compulsão alimentar. Entendeu? Eu assumo os meus problemas. Alguém nem precisa nem fala para mim que, Alessa, tu come muito. Eu sei, eu tenho compulsão alimentar. Eu tenho que tratar isso. Eu estou tratando, tenho 54 anos. Eu tenho compulsão alimentar? Beleza, eu resolvo tudo na alimentação. Eu tenho tendências à depressão. Eu estou falando aqui os meus traços negativos, para você fazer uma lista. Anota aí, vamos aproveitar aqui que a professora Letícia está aqui, e você vai anotar aí. Pega, ó, caderno, lápis, e vamos anotar. Anota aí os seus traços positivos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Anota 30. Anota 30 traços seus positivos. Eu quero 30, tá? Pronto. Ah, eu só cheguei a 10, professora. Eu só tenho 10 traços positivos. Peça da sua mãe. Mamãe, quais são os meus traços positivos? A tua mãe vai dizer 3. Papai, quais são meus traços positivos? O pai vai dizer 3 ou 4, 5. Meus irmãos, quais são os meus traços positivos? Seus irmãos podem... Desculpa, gente, mas seu irmão é foda, né? Irmão... Aí seus irmãos podem implicar com você e não falar todos os seus traços, mas tem irmão amoroso, né? Tem irmão amoroso que fala as coisas, mas os meus irmãos não implicavam comigo se eu fosse... Não, eles até sabem, mas meus irmãos implicam comigo. Se eu deixar, eu sou o cocô do cavalo do bandido para eles. Aí o que que acontece? Você vai pegar esse caderno, botar 30 traços, forças para você. Eu não quero que essa aula fique muito longa, porque senão você vai embora daqui e eu não te dou a dica de trilhões, que eu quero que você termine esse vídeo. 30 traços, forças. 30 traços fracos, o seu calcanhar de Aquiles, onde você escorrega na banana. Eu quero 30 traços negativos seu. Bora ver se você consegue. Quero só 30, pode até ter mais. Eu quero só 30.
30 traços positivos, tá? E você vai pegar também um caderninho e vai fazer o seguinte: 30 traços que me faltam. 30 traços que me faltam. O que é 30 traços que te faltam? Por exemplo, eu tenho dificuldade com inglês, meu inglês é intermediário. Me falta fluência em inglês. Me falta paciência às vezes. Me falta sabedoria às vezes. Me falta, sei lá, pega uma pessoa que você admira, alguém próximo de você, e vê quais são as virtudes dessa pessoa. Como é que ela é? Que você queria ter ela como referência, entendeu? Em vez de você pegar alguém, um ídolo, não sei, você pode ter ídolos também, mas pega de alguém mais admirável no seu cotidiano. Vamos para o cotidiano, vamos para a vida real. Não vamos pegar ídolos, não, porque de ídolos e ídolos a igreja já faz um monte, né? Ídolos Jesus Cristo, ídolos, enfim. Jesus Cristo nem tem culpa do que fizeram, do que ele fez, né? Da palavra dele. A galera criou uma religião, entendeu? Jesus Cristo mesmo nunca começou nenhum processo religioso. Ele nem escreveu, ele só viveu no mundo. Ele não escreveu nada. A galera que era discípula dele, enfim, isso é um processo histórico. Mas aí nós vamos para lá. Aí, o que acontece? Você vai modelar uma pessoa. Quem que eu gosto, quem que eu gostaria de ser? Uma pessoa, os traços que te faltam, tá? É os traços que te faltam. Aí, gente, vamos lá. Vamos pensar junto. Então, você vai pegar todos esses traços que eu te falei, tá? E você vai botar nesse seu caderno aqui. Pô, tem um caderno, né? Aí você vai levar isso pro resto da sua vida. Tá? Pro resto da sua vida. Vou ajeitar meu cabelo aqui para eu ficar bem bonitinho para vocês, para falar isso. Leve isso pro resto da sua vida. Pro resto da sua vida. Você tem 10 anos? Traços forças, traços fracos, traços faltantes. Tô dando aula aqui para criança, tá, gente? Você é uma criança de 6 anos. Mãe, a tia Letícia falou que eu tenho que fazer uma lista de traços forças, traços fracos e traços faltantes. Você tem 15 anos, você tem 16 anos, você tem 17 anos, você tem 25, você tem 30, você tem 40, você tem 45, você tem 50, você tem 60, você tem 70, você tem 80, você tem 90, você tem 100. 100 anos, você sabe quais são os seus traços forças, seus traços fracos e os seus traços faltantes? Que quando você estiver na lama, no limbo, no vale das sombras, quando você estiver na merda, porque a vida é isso. A vida, eu já entrei em becos sem saída. Eu já estive no vale das sombras. Eu estava sozinha. Eu estava sozinha. A vida é trágica. A vida é difícil. Como eu falei, a vida é desconforto. Nós estamos aqui desamparados, gente. Desamparados. Ninguém vai te salvar. O psicólogo te ajuda. E se você precisa de ajuda, você tem que ir no psicólogo. Você tem que ir no psiquiatra. Você tem que pedir ajuda se você quer se matar. Você tem que pedir ajuda se você está drogado, se você está no álcool. Você tem que pedir ajuda. Porque foi eu não pedir ajuda que eu me ferrei mais ainda. Você tem que pedir ajuda. E eu quero te ajudar. Você pode ter sua religião, e não importa. Não importa. Aqui não importa. Não importa de onde você vem. Eu quero que você tenha isso pro resto da vida. Porque isso você vai levar para sempre. E aí a professora Letícia morre, desaparece, sai do YouTube, sai daqui desse vídeo. Mas ela me falou uma coisa. Traço força.
traço força, traço faltante e traço... Peraí, traço força, traço fraco e traço faltante. Faz isso. E a tua motivação, ela não vai precisar de um coach, não vai precisar da professora Letícia, não vai precisar de ninguém. Vai precisar de você correr atrás para evoluir. E eu não te conheço. E eu estou te dando uma dica de trilhões, de graça aqui. Porque eu quero encontrar você um dia, que já aconteceu eu falar algumas coisas para umas pessoas e depois eu esqueço que eu falo. E aí, professora Letícia, você sabe aquele dia que eu encontrei com você e você me falou aquilo? Eu fiz. Poxa, o aluno fez o que a professora Letícia falou. A professora Letícia também faz tudo isso aqui que eu falo. A professora Letícia sou eu, mas eu faço tudo o que eu estou falando aqui. Entendeu? Eu faço. Só que eu comecei a fazer tarde, mas não tão tarde, né? Que deu tempo de eu fazer as minhas mudanças. Mas nunca é tarde para a gente mudar. Nunca é tarde para você evoluir. Você nunca está velho para evoluir. Porque primeiro, e depois eu explico lá no fundo, você é imorrível e imatável. Pensa sobre isso. Você está vivendo na eternidade aqui. O céu é aqui. Não te prometem céu, inferno, e outras religiões, e várias seitas, isso aqui? Eu vou te falar uma coisa, o céu é aqui. E eu cheguei a uma conclusão, isso há 10 anos atrás, quando eu comecei a pensar sobre isso. Eu falei, cara, eu quero construir o meu céu na terra. Sei lá, uns 15 anos atrás, eu comecei a ruptura, né? Que eu fiz uma ruptura com os processos religiosos e tudo. Eu falei, não, eu quero viver o meu céu aqui na Terra. Eu não quero morrer. E eu tenho o meu céu, gente. E sabe qual é o meu céu? O meu céu é simples. É minha casa, meus livros e meus gatos. Dinheiro para eu sobreviver, paz, tranquilidade, amigos, família, coisas simples. Meu céu é muito simples. Mas aí eu escolho, né? Com quem que eu vou andar, o que eu vou fazer. Eu tenho as minhas escolhas. Eu crio o meu céu. Você tem responsabilidade de criar o seu céu. Entende? Porque o inferno são os outros. O inferno são os outros. Eu gosto dessa frase. O inferno são os outros. Mas você tem o seu céu. Você tem paz. Você tem plenitude. Você tem autoconhecimento. Você quer paz. A gente quer paz, gente. Porque a gente só pode evoluir em paz. Porque a paz, ela é uma dádiva. E a gente consegue ter paz interior, entende? A paz interior. Eu tenho paz. Muita paz. Muita paz. E eu não preciso de alguém para me falar isso. Porque quando eu experimentei a paz de verdade, a serenidade, a acalmia. Quando eu experimentei isso, gente, acabou. Eu entendi que eu posso produzir a minha paz. Eu sou responsável pela paz que eu tenho. Eu sou responsável pela minha vida, pelo que eu quero da minha vida. As pessoas trazem conflitos? Trazem, toda hora. E aí eu também não tenho muita paciência às vezes. Lá eu tô num conflito de família, disso, daquilo, numa briga. Eu faço isso às vezes, sim. É por isso que eu te digo, eu não tô pronta. Ninguém tá pronto, a gente aqui tá em construção. Mas hoje eu queria falar sobre isso. Só isso. Autoconhecimento. Eu tô te dando uma dica de trilhões. Autopesquisa. É uma dica, sim, de trilhões. Você vai lembrar de mim até na outra vida. Ou você vai lembrar, sei lá, um dia você vai lembrar. A professora Letícia falou que é muito simples. Eu pegar um caderno, listar meus traços. Por hoje é isso aqui, tá, gente? Eu não quero me estender muito, porque senão vocês vão embora, vocês não me assistem. Aí eu quero ser uma youtuber, entendeu? Que eu quero levar a minha mensagem para você, porque eu não sei quem é você.
mas eu estou aqui compartilhando experiências com você, que é o que eu quero. Eu quero caminhar junto dentro desse planeta difícil, trágico, que a gente é abandonado aqui, que a gente está ao léu, entendeu? E eu quero encontrar você um dia nas travessas da evolução, sei lá onde a gente vai se encontrar. Eu quero que você pegue essa dica. Só isso. Aí, nos próximos vídeos, eu falo mais e quero falar mais dessa sua motivação que você vai ter quando você fizer esse dever de casa, tá, gente? Beijo, adoro vocês. O vídeo está enorme, mas vai ter próxima aula. Fica aí comigo. Beijo.